Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou.
seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia! Ele veio para nos salvar, Ele nos salvou. Jesus, o plano perfeito do Pai. Bom dia, a paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Palavra da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar sua vida toda manhã de sábado, através da ministração da palavra de Deus, da palavra da cruz. E hoje um programa muito especial. Hoje nós temos um programa especial. Nós estamos numa série em seus passos, Jesus. Nós estamos andando sob a ótica e a visão, as pegadas do apóstolo Pedro. E nós estamos, nesse mês de abril, que é o mês da Páscoa, hoje é o último sábado do mês de abril, mas nós estamos aqui meditando sobre a cruz de Cristo, Nós paramos no exato momento da história em que o nosso Senhor está sendo crucificado, está lá no Monte Calvário, derramando seu sangue por mim e por você. E hoje é dia de você meditar sobre esse tão importante assunto. E nós estaremos hoje dissertando e falando ao teu coração sobre os benefícios da cruz. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Quais são os benefícios na qual nós podemos ter como pessoa ao orar na cruz? O que a cruz nos lembra? O que a cruz se refere em nossas vidas? Fique comigo, fique conosco. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Agora nós estaremos escutando novamente esse louvor, Jesus, o plano perfeito. E depois nós estaremos voltando com a ministração da palavra da cruz. Selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio
encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, irmãos, louvar o Senhor. Como é bom pensar na obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Meu nome é Pastor Saulo. Estamos aqui todo sábado de manhã aqui nessa TV abençoada que é a TV Shalom. Estamos também passando o nosso programa também lá no estado do Espírito Santo, Rádio Pancas, 100% evangélica lá, o irmão Ailton. Deus abençoe você, irmão Ailton, a todos aí que fazem parte da programação dessa rádio. Você que é ouvinte da Rádio Pancas também, Deus abençoe sua vida, amém? Nós estamos aí juntos, lutando juntos, lado a lado. Quero mandar um abraço também para as minhas ovelhas aqui também que estão, né, nos assistindo aqui. Olha só que bênção, né? O irmão Josuel. Irmão Josuel, você é uma bênção. Você é meu amigo, irmão. Deus abençoe sua vida. A irmã Marta, Deus abençoe. E a irmã Cida Souza, nos desejando um sábado abençoado. Amém, irmãos? Irmãos, que bênção estar aqui. Nós estamos aqui numa série de mensagens em seus passos, Jesus. Nós estamos andando com Jesus sobre a ótica e a visão e a pegada do apóstolo Pedro. E nós estamos num momento da história em que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Lembra? E ele chorou amargamente. E nesse inteirinho do choro, que ele está chorando amargamente, nós estamos analisando a obra da cruz.
Sábado passado nós analisamos quem matou Jesus. Se você ainda não ouviu essa mensagem e deseja ver, eu tenho um canal no YouTube, canal Palavra da Cruz Oficial, né? Procura lá, canal Palavra da Cruz Oficial, e lá tem todas as minhas pregações, as minhas ministrações, e lá tem uma playlist lá, né? As playlists das séries. Essa é a terceira série que eu estou gravando aqui na Palavra da Cruz, né? E a primeira série é o amor de Deus, né? Insondável amor de Deus. A segunda série é Vivendo Pentecostes, né? E essa é a terceira série na qual nós estamos desde o ano passado aqui, andando com Pedro, desde a chamada dele até nesse momento. E nós estamos analisando a obra da cruz. Por quê, irmãos? Porque o mês de abril é o mês da Páscoa e nós precisamos resgatar esse valor do que é a cruz para nós, do que aconteceu ali, né? Então eu convido você a estar com a gente agora, a partir desse exato momento, para meditarmos. E hoje o tema é os benefícios da cruz. Os benefícios dessa obra na qual aconteceu lá no Monte Calvário. Por que Jesus teve que morrer por nós? Qual foi a necessidade? Quais são os benefícios? Por que eu tenho que olhar para a cruz? Por que eu tenho que olhar para a salvação? Por que muitas pessoas dizem que a salvação é a maior bênção que alguém pode receber? Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você nunca meditou nisso. Então eu gostaria de meditar com você. E eu gostaria de ler com você um texto aqui da palavra de Deus, que eu vou ler aqui no telão aqui, que está numa antiga profecia. Existe uma profecia que se cumpriu na cruz do Calvário, que está em Isaías capítulo 53, verso de número 4, né? O capítulo inteiro é uma profecia, mas eu quero ler no capítulo 4 até o versículo 11, para que você possa entender sobre o que aconteceu na cruz. Amém? Vamos ler? Isaías capítulo 53, verso 11. Acompanha aqui comigo no telão e você vai ver. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Glória a Deus. Que leitura, irmãos, maravilhosa. Que leitura abençoada. Quero mandar um abraço aqui também para a irmã Zenésia. Deus abençoe sua família, irmã Zenésia. E o meu amigo querido, pastor Isaac, lá de Caraguatatuba. Deus abençoe, parceiro, amigão, irmão em Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar para que Deus possa revelar sua palavra aos nossos corações? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã de sábado. Obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso, em que na qual Tu nos propuseste a estar aqui nessa manhã, para Te louvar, Te agradecer, Senhor, pela bênção maior, que é a nossa salvação. Enquanto muitos procuram bênçãos financeiras, enquanto muitos estão aflitos nesse exato momento, nós estamos aqui, Senhor, para pensar, para refletir sobre a salvação. Então, Senhor, nos ajuda a meditar, Senhor, nos ajuda a meditar na Tua palavra, nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Revela a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, Jesus está na cruz do Calvário, e Ele está na cruz do Calvário, pendurado no madeiro, derramando o Teu sangue puro, para nos salvar. E isso tudo, irmãos, é uma profecia que o profeta Isaías fez aqui há quase mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes de Cristo nascer, Deus usa o seu profeta para relatar que um servo iria morrer, e que ia pagar, e que ia sofrer todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Infelizmente, a igreja do Senhor tem perdido essa visão da cruz. Nós não olhamos para a cruz como muitas pessoas estavam olhando no passado, como a nossa geração passada estava olhando. Me parece que hoje nós estamos nos distanciando. Estamos nos distanciando daquilo que é primordial para a igreja, porque nós estamos mais preocupados, infelizmente, com as coisas dessa terra. Nós estamos preocupados com o que nós teremos, o que nós iremos fazer para comer, o que nós iremos fazer para se vestir, o que nós iremos fazer para conquistar, o que nós iremos fazer para chegar no topo, o que nós iremos fazer. E nós procuramos mensagens, nós procuramos mentores, nós procuramos pessoas que fazem isso, que falam sobre isso, e muitas vezes nós esquecemos do primordial. Nós esquecemos da coisa mais primordial que cada ser humano tem que ter: a salvação. Nós precisamos novamente, esse é um programa que vai proclamar isso hoje. Eu vou proclamar isso, que nós precisamos voltar para a cruz, que nós precisamos centralizar a nossa vida na cruz, porque a cruz, irmãos, e eu não falo na cruz como um símbolo, eu não falo da cruz como um pedaço de madeira, eu estou falando da cruz como um ponto de referência da obra que Jesus fez aqui na terra. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nesses 3 anos de ministério, ele nunca deixou de falar da sua morte. Ele nunca deixou de falar que ele iria morrer e que no 3º dia ele iria ressuscitar. Muitos textos, muitos versículos que nós lemos aqui nessa série mesmo, nós já mencionamos muitos desses versículos. Jesus dizendo para os seus discípulos que iria morrer e que no 3º dia iria ressuscitar. Se nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos,
Lucas e João, uma boa parte deles, uma boa parte da escrita deles está direcionado à morte de Jesus, a morte de cruz. Aliás, se fala mais sobre a morte, se escreve mais sobre a morte do que a ressurreição. Nós temos muito mais detalhes sobre como foi a morte de Jesus, desde o julgamento, lá no jardim do Getsemane, até a morte da cruz dele, até onde ele foi sepultado, do que a ressurreição. Para que você possa entender como foi importante esse ato na cruz, esse ato na qual Jesus fez por mim e por você, é um ato que não mudou apenas a história da humanidade, mas ela mudou a história do universo como um todo. Ela mudou a história da criação como um todo. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, nós não paramos para meditar nisso, que esse ato de Jesus na cruz do Calvário, na qual nós estamos vendo aqui na minha tela aqui, essa representação gráfica, eu quero dizer para você que esse ato aqui mudou a história da criação como um todo. Não só a história da humanidade, mas a história de tudo, de todos os seres que existem, sejam eles materiais, físicos ou espirituais. Mudou a história de todo mundo. Então nós precisamos parar e pensar sobre o que isso realmente representa na minha vida, o que isso representa realmente na sua vida. Existe um momento na igreja, tem igreja que comemora isso todos os meses, tem igreja que faz isso uma vez por ano, que é um ordenamento, antes de Jesus morrer. Esse foi um ordenamento, que Jesus estava sentado com os seus discípulos, na Páscoa, e ele pegou o pão, e partiu o pão, e disse que esse pão é o meu corpo. Fazer isso todas as vezes, em memória de mim. E semelhantemente, depois de comer o pão, ele pega o vinho, e ele diz assim, que esse cálice é a nova aliança, é o sangue da nova aliança do meu sangue, é a nova aliança do meu sangue. Esse cálice representa o sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, e fazer isso todas as vezes até que eu venha, porque eu não beberei mais e nem comerei até vir o reino de Deus. Então nós precisamos voltar para a cruz, irmãos. Por que Jesus instituiu a ceia? Jesus ele instituiu a ceia para que todas as vezes que nós formos cearmos, nós lembrássemos desse fato, nós lembrássemos disso que está acontecendo aqui. E talvez você nunca pensou, talvez ninguém te explicou isso que eu vou falar agora. Quantas vezes nós participamos da ceia do Senhor, e nós nem pensamos no sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós tomamos a ceia, comemos e bebemos, e nada acontece, se banalizou, não significa nada, é mais um ritual, é mais um formalismo, é mais uma frescura da igreja. Tem muita gente que encara assim, mas hoje eu quero que você pense comigo sobre a obra de Jesus. O que ele realmente fez? Por que ele teve que passar por tudo isso? Quais são os benefícios da cruz? Nós descobrimos no programa passado que quem matou Jesus não foram os judeus, embora eles fizeram bastante força para isso. Não foi os romanos e nem Judas Iscariotes. Fomos nós.
Nós somos os culpados. Eu não sei se você convive com essa ideia normal de que um justo morreu em teu lugar? Aqui mesmo nesse texto, ele diz, Isaías 53 disse que ele não abriu a sua boca. Ele foi para a cruz e não revidou. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Como que você convive com isso? Será que você não consegue se emocionar? Será que você não consegue se constranger quando você olha para isso? Porque quem merecia a cruz era eu e você. É preciso voltar para isso, irmãos. É preciso nós voltarmos para esse sentimento de olhar para a cruz e olhar com um olhar de gratidão, porque alguém pagou a sua dívida, porque alguém pagou uma sentença. Havia uma sentença de morte para cada um de nós, e essa sentença ela foi cumprida, mas não fomos nós que cumprimos. Foi um justo, um inocente, um cordeiro. E esse cordeiro, ele veio para tirar todo o pecado do mundo. Aleluia. Então, quais são os benefícios da cruz? O que nós podemos entender quando nós olhamos para a cruz? A cruz, ele é um símbolo da nossa salvação. A cruz se tornou um símbolo do cristianismo. Muitos usam uma corrente de cruz, muitos usam um brinco da cruz. Muitas igrejas têm em suas estacas, na sua torre ou no seu painel, a cruz. A cruz era a pior morte que alguém poderia sofrer. Era a pior pena de morte que alguém poderia passar. A cruz tinha um requinte de um espetáculo do horror. A cruz tinha um requinte do espetáculo em que as pessoas olhavam a pessoa crucificada e zombavam, blasfemavam, apontavam o dedo e dizia que bandido bom é bandido morto, tem que fazer isso mesmo. Jesus passou por tudo isso, irmãos. E ele merecia isso? Não. Porque ele foi justo, não havia engano na sua boca. Mas ele sofreu tudo isso por mim e por você. Então, quais são os benefícios da cruz? São vários, mas eu quero citar alguns aqui. O primeiro benefício da cruz é que a cruz, a obra de Jesus na cruz, a salvação na cruz, nos livra. A cruz é o símbolo de livramento do domínio do pecado. Qual é o grande problema da humanidade? Qual é, irmãos, o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade, para mim, é a morte. Nós estamos passando por um momento muito difícil da história. Muitas pessoas morrendo. Nós estamos vendo aqui muitas pessoas sofrendo, enlutadas. Todos os dias, quando eu abro a minha rede social, todos os dias, é difícil eu não ver uma família enlutada. É um tio, é uma mãe, é um pai, é um filho. Todos os dias eu estou vendo pessoas chorando. Todos os dias eu estou vendo pessoas sofrendo, tendo que enterrar os seus entes queridos. A morte para nós é algo incomum. Embora muitos dizem assim:
A única certeza da vida é a morte, mas nós não aceitamos ela como um fato. Nós fugimos dela. Nós vivemos como se ela não existisse, como se esse fato não existisse na nossa vida. Por exemplo, quando você faz um parcelamento, você vai comprar uma casa, vai financiar uma casa, 30 anos. Quem disse que você vai ficar 30 anos pagando? Quem te garante isso? Porque se tem algo que nós não sabemos, é o quanto que nós vamos viver aqui na terra. E nós não aceitamos a morte. Mas quando ela vem e atinge um dos nossos, alcança um dos nossos, nós ficamos numa posição terrível. Porque nós muitas vezes tem pessoas até que ficam revoltadas com Deus. Por que levou essa pessoa? Então a morte é um grande problema da humanidade. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a morte é uma consequência de uma causa. A morte, o sofrimento, a dor, a rebelião, tudo isso é consequência de algo. Tem uma origem. E aonde está essa origem? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas Paulo diz em Romanos que a morte é o salário do pecado. Por que tem a morte? Porque tem pecado. Não estou dizendo que as pessoas morrem porque são pecadoras. Eu estou dizendo que a morte existe por causa do pecado. Do pecado que entrou no mundo através de uma atitude egoísta, de uma atitude egocêntrica, de uma atitude de rebelião, lá no Jardim do Éden. Porque o pecado não foi o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi só isso, é o ato, é aquilo que estava simbolizado, aquilo que estava na motivação do coração da Eva e de Adão, do homem e da mulher, de eles quererem viver as suas vidas independente de Deus. Porque o que a serpente disse? A serpente disse o seguinte: olha, se comeres dessa árvore, serás como Deus. É a atitude, irmão. É a motivação egoísta que foi a porta das tragédias que nós vivemos hoje. Todo pecado tem como origem o egoísmo, o ego. Por exemplo, mentir. Por que as pessoas mentem? Para proteger, para se autoproteger, ou para manipular as outras pessoas. Por que uma pessoa furta ou rouba? É o eu. Todo pecado tem a sua origem no ego. É interessante, pega uma criança. Se você não educar a criança, o que a criança se torna? Ela se torna um adolescente, um adulto insuportável. Então, um dos papéis da educação, do pai e da mãe, é reprimir o egoísmo da criança. Uma das primeiras palavras que toda criança fala, que foi a minha, que foi a sua, é meu. E qual é a luta de todo pai e da mãe? Divide. Apenas compartilhar os seus brinquedos com os outros. Nós nascemos assim. Nós nascemos com essa natureza humana corrompida. Nós nascemos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós somos maus. Eu sei que é difícil essa mensagem, não se prega mais sobre isso, não se ensina mais sobre isso, mas isso é uma verdade.
nós somos maus. Deus olha para a terra e não encontra um justo sequer. Não adianta você agradar a Deus pelas suas obras, pelo seu desempenho religioso, pelas suas orações, pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, se você ainda não compreendeu a verdade. A verdade é uma só: todos nós somos pecadores. Nenhuma obra é capaz de pagar essa dívida, de pagar esse rompimento. É por isso que Jesus veio, porque a humanidade não tinha mais solução por si mesma. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio e nos rendeu. A rendição. Sabe o que é rendição, irmão? Rendição é quando alguém paga a sua dívida. Você foi rendido, você foi perdoado. Você não foi perdoado porque você pagou, você foi perdoado porque alguém pagou. Isso se chama graça. Nós precisamos meditar muito, aprender muito sobre a graça de Deus. A nossa relação com Deus não está baseada em débito e crédito, como muita gente pensa. Tem muita gente que diz assim: olha, eu tenho crédito com Deus. Não, mentira, ninguém tem crédito com Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de débito. Nós somos devedores. Nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos uma sentença de morte que era contra nós. Mas Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para te salvar e para perdoar a sua dívida, para restaurar você. E se hoje nós podemos orar, se hoje nós podemos ser abençoados, não é pelo nosso mérito, é porque Jesus fez isso por nós. Aleluia! Ele venceu o pecado, Ele tratou a causa da morte. É por isso que nós, cristãos, nós não temos medo de morrer. Aleluia! Nós não temos medo da morte, porque Jesus morreu, e por Ele ter tratado o pecado, Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! No domingo de manhã Ele ressuscitou. E depois que Ele ressuscita, Ele se torna o primogênito, Ele se torna o irmão mais velho, porque assim como Ele ressuscitou, todos aqueles que estarão neles, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que confiam nele, que têm Ele como seu Senhor e Salvador, irão ressuscitar também. O cristão não teme a morte. Você que é cristão e tem medo da morte, você precisa entender o Evangelho, você precisa entender a obra da cruz. E a obra da cruz nos diz o seguinte: que assim como Ele venceu a morte, você também venceu. Aleluia! Assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, nós também, no dia da sua vinda, no dia da sua redenção, em que na qual Ele vai voltar, nós que morremos no Senhor, aqueles nossos irmãos que morreram nele. E a Bíblia usa uma expressão muito bonita. A Bíblia usa a expressão aqueles que dormiram. Que expressão linda, irmãos. Já parou para pensar numa expressão linda como essa? Aqueles que dormiram. Dormiram no Senhor. O que é dormir, irmãos? Você já dormiu hoje? Uma das coisas que eu mais gosto é dormir. Depois do almoço, né? Você come aquela comida gostosa que Deus providencia para a gente todos os dias. E depois você chega para a esposa e diz: eu vou tirar uma soneca. Irmão, que coisa linda.
Que coisa linda é eu chegar à noite e dormir no meu travesseiro, porque a Bíblia diz que Ele é que dá o descanso nas nossas almas. Como é gostoso dormir. E a Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor, na verdade estão dormindo, aguardando o dia da redenção. E quando Ele voltar, Jesus está voltando, irmãos, e quando Ele voltar, aqueles que dormiram nele irão ressuscitar, irão ter, não esse corpo aqui, ó, de carne e osso, não, nós teremos um corpo glorificado, assim como foi o corpo de Jesus, glorificado. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele teve um corpo glorificado. As pessoas não viam Jesus como um fantasma. Note bem, em todas as aparições de Jesus ressurreto, e nós vamos estudar isso no sábado que vem, nós vamos falar sobre isso. As pessoas não se assustavam, olha é um fantasma, não. As pessoas viam Ele como uma pessoa normal. Por exemplo, Lucas conta a história de 2 discípulos que estavam caminhando, reclamando, chorosos, desesperançados, e de repente Jesus aparece no meio deles, e eles estavam num caminho muito conhecido, que é o caminho de Emaús, e de repente Jesus pergunta, mas o que vocês estão assim? Por que vocês estão chorando? E eles falam, olha, a gente está chorando, porque o nosso mestre morreu, o profeta morreu, nós tínhamos uma esperança nele e ele morreu. Aí Jesus chega e fala, olha mas vocês estão equivocados, vocês não leem a Escritura, vocês não leem a palavra de Deus? E ele começou naquele caminho, aleluia, ele começou a explicar, olha, é assim, o profeta diz isso, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim. E quando eles chegam na sua casa, irmãos, que texto lindo, né? Quando esses 2 discípulos chegam em sua casa, eles convidam esse visitante para entrar, e quando esse visitante entra, esse visitante se revela como Jesus, eu sou Jesus, e de repente Jesus desaparece, e olha só o testemunho um do outro, por acaso não ardia o nosso coração quando Ele falava? Olha só que corpo é esse, irmãos, que corpo é esse na qual todos aqueles que morreram no Senhor irão ter? A Bíblia diz que Tomé duvidou, todo mundo dizendo, Jesus ressuscitou, aí Tomé, então, eu só vou acreditar se eu tocar na ferida das mãos dele, ferida que foi originada pelo prego, porque pregaram Jesus na cruz. Sabe o que aconteceu? Jesus aparece, e Jesus chega em Tomé e diz, Tomé, toca aqui, toca no meu cravo, toca nas minhas feridas. Se ele fosse um fantasma, ele não ia tocar. Nós vemos, Jesus repreendendo Tomé, olha, você só creu porque me viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós vemos Jesus comendo, nós vemos Jesus não perdendo a sua identidade, como muitos acreditam, lá no céu todo mundo não vai ter identidade, ninguém vai reconhecer ninguém. Irmãos, isso não tem lógica nenhuma, não tem texto bíblico que comprove isso, porque Jesus ele fala que lá no céu nós iremos cear com Abraão, Isaac e Jacó, nós iremos saber quem é Isaac, quem é Jacó, quem é Abraão, quem eram os profetas, os apóstolos, todos os irmãos que viveram nesse mundo durante toda a história da humanidade. Uau! Olha só o benefício da cruz do Calvário, irmão. Nos livrou do pecado, do domínio do pecado. E se Ele nos livra do domínio do pecado, Ele nos livra do poder da morte.
Ele nos livra do poder da morte, e por causa de Jesus, nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Nós temos a vida eterna. Aleluia. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar nesse fato? Que é essa pregação que os apóstolos diziam. Os apóstolos não pregavam prosperidade. Os apóstolos não pregavam vitória financeira. Os apóstolos não pregavam que é crente tem que chegar no topo. Não, a mensagem era essa que eu estou pregando aqui agora: que Jesus ressuscitou e venceu o nosso grande inimigo, que resolveu o nosso grande problema, a morte. Então você não precisa viver com medo de morrer. Você precisa viver em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Você precisa viver conforme Cristo. A nossa vida tem que ser conforme Cristo. Aleluia. Esse é o primeiro benefício da cruz, que Ele nos livra do domínio do pecado, que Ele nos livra do domínio da morte. Segundo benefício da cruz, é que a cruz nos resgatou, a obra da cruz nos resgatou das trevas. E quando eu falo em trevas, eu falo em reino das trevas. Quando eu falo em trevas, eu falo de um reino na qual o nosso arqui-inimigo, opositor, a Bíblia não revela o nome dele, a Bíblia revela o cargo dele: adversário. Satanás. Satanás não é nome, Satanás é cargo. Satanás é um ofício. Satanás é um nome que a Bíblia dá a esse ser que se opõe à obra de Deus em nós, que se opõe a toda boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ele veio para roubar. A intenção dele é roubar, matar e destruir. Diferente de Jesus, que veio dar vida e vida em abundância, esse nosso inimigo, ele se alimenta desse sistema. Ele se alimenta, o alimento dele é quando nós não entendemos a obra da cruz. O alimento dele é se opor a tudo aquilo que é a obra de Deus. E é interessante que a cruz, Paulo vai dizer que a cruz, Jesus expôs toda a potestade. Quando Paulo ele vai falar de potestade, potestades são poderes personificados do mal. Satanás está atuando, o poder das trevas está aí. Está atuando na política, está atuando em pessoas. Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O nosso ponto de batalha, os nossos inimigos não são pessoas de carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades do ar, é contra esses poderes maléficos, malignos, que atuam na humanidade. Você acha normal, por exemplo, uma mãe jogar o seu filho pela janela? Você acha normal uma família deixar uma criança presa num tambor para comer de resto? Você acha normal um ditador tomar o poder e dar ordem para perseguir o povo de Deus?
Você acha normal, em muitos países, ser proibido pregar o evangelho? Você acha normal uma pessoa te afrontar do nada? Você acha normal alguém te opor e falar coisas ao teu respeito, te acusando? Tudo isso, irmãos, é influência da potestade. A potestade são demônios, são espíritos na qual se personifica em alguma coisa para nos atingir, para nos fazer parar. E a cruz expôs tudo isso. Olhe bem para o fato na qual eu vou mencionar agora. No Antigo Testamento nós vemos a atuação de Satanás também, no Jardim do Éden, atuando na boca dos falsos profetas. Mas no Novo Testamento acontece um fenômeno muito interessante. No Novo Testamento, quando Jesus veio aqui na terra, nós vemos os evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João, dizendo que Jesus expulsava os demônios. Nós não vemos demônios se manifestando no desespero no Antigo Testamento como nós vemos no Novo. Há uma história no Novo Testamento que diz que Jesus chega na sinagoga e uma pessoa que estava endemoniada chega e se manifesta, o demônio se manifesta ali na vida da pessoa, e Jesus chega naquela pessoa e o demônio fala, através da boca daquela pessoa: olha, filho do Altíssimo, vieste aqui para nos atormentar? Aí está uma chave. Aqui está o entendimento que você precisa entender. O inferno já estava sentindo que algo bombástico iria acontecer. O inferno já estava sentindo, e o inferno, quando eu digo inferno, eu digo o reino de Satanás. Eu estou me referindo ao reino de Satanás, ao príncipe das potestades do ar. Ele já estava sentindo. Olha a tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, qual foi o intuito de Satanás? Qual foi o objetivo de Satanás? Fazer Jesus se desviar da sua função. Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, vai em cima do templo e se joga, porque a Bíblia diz que você pode dar ordem aos seus anjos, e os seus anjos podem te livrar da queda. Jesus, se tu me prostrares e me adorares, eu darei todos os reinos desse mundo. Satanás estava querendo que Jesus parasse. Satanás estava desejando que Jesus parasse a sua obra, e Jesus não parou, aleluia. No Getsemane, muitos dizem que quando Jesus morreu, o inferno se alegrou. Mentira, o inferno não se alegrou. O inferno não queria que Jesus morresse na cruz. O inferno fez de tudo. A organização maligna do diabo fez de tudo para parar Jesus. O escárnio, a zombaria, a blasfêmia que Jesus sofreu naquele dia na cruz, tudo isso foram tentativas frustradas, desesperadas, de fazer Jesus parar. Lembra quando Jesus revela para os seus discípulos, dizendo que ia morrer, e Pedro chama Jesus de lado e diz: Jesus, para com isso não vai acontecer. Eu não vou permitir que isso aconteça. E Jesus então repreende Pedro: Pedro, afasta de mim, Satanás. Porque Jesus conseguiu identificar o seu de Satanás. Satanás queria que Jesus parasse, mas Jesus não parou. Jesus venceu. Jesus venceu as obras das trevas. Jesus venceu o reino das trevas. E sabe o que é a coisa mais linda disso, irmãos? É que Ele nos dá autoridade, Ele nos delega essa autoridade para, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, repreendemos Satanás, repreendemos o nosso opositor.
Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e Ele usa a tua igreja para tal obra. Eu me lembro uma certa feita que eu estava trabalhando com meu pai. Meu pai era serralheiro de alumínio, e nós pegamos um prédio para trocar as janelas para uma janela de alumínio, uma janela de ferro para uma janela de alumínio. E muitas coisas estranhas começou a acontecer naquele prédio. Um serviço que era para durar 2 meses, irmãos, estava durando 6 meses. Era muita reclamação, era muita oposição. E um certo dia Deus me deu esse entendimento. Um certo dia eu fiquei revoltado com aquela situação e fui orar. E Deus me mostrou que não eram as pessoas que estavam insatisfeitas, que era o inimigo ali, que estava tirando a nossa paz, que estava tirando a nossa alegria ali. Meu pai já estava tendo prejuízo naquela obra. Então eu orei. Naquele dia eu fui para aquele lugar, e eu fui repreendendo. Eu fui no espírito de oração, e eu fui repreendendo, irmãos. Eu fui dizendo: Satanás, agora acabou, em nome de Jesus. E eu fui orando por cada morador. Eu fui orando por cada morador daquele prédio. Irmãos, em 2 semanas nós terminamos aquele serviço. E eu estou falando isso num fato corriqueiro na nossa vida, porque muitas vezes a gente só leva isso numa esfera da igreja. Mas eu quero falar para você que, quem sabe, muitas coisas não estão andando na sua vida porque você está enfrentando uma oposição estranha, uma oposição maligna. Eu quero dizer que Jesus te deu essa autoridade para você, aleluia. Que Jesus, através da obra da cruz, Ele te deu essa autoridade para que você possa repreender a ação do inimigo, porque você é filho dele, é filho de Deus. E quando nós recebemos a Jesus em nosso coração, Ele nos dá essa autoridade. Eu não preciso ser pastor para ter essa autoridade. Eu não preciso ter cargo na igreja para ter essa autoridade. Quem está em Cristo já tem essa autoridade. Então nós precisamos ter um binóculo para ver a ação do inimigo, detectar a ação do inimigo e repreender ele. Dizer: inimigo, em nome de Jesus, saia daqui. Se está tendo muita desavença na sua casa, repreenda o inimigo. Se está tendo muita confusão no seu serviço, repreenda o inimigo. Se está tendo um ambiente de fofoca, de disse e não disse no teu serviço, repreenda o inimigo. Tudo isso é ação do inimigo. Tudo isso é ação do inimigo para te fazer parar, para te fazer desanimar. Mas eu quero dizer algo de Deus para você. Eu estou sentindo algo de Deus aqui, e eu quero dizer para você nessa manhã que está na hora da igreja assumir a sua autoridade delegada de Deus. Está na hora de nós, como igreja. Eu não estou falando de placa e nem de denominação, estou falando de você, igreja, chegar e tomar sua posição e dizer: eu não concordo com isso. Está expulso, está repreendido, em nome de Jesus. Todo pensamento de morte, todo pensamento de suicídio, toda depressão está repreendido em nome de Jesus. É preciso que você tenha, irmãos, a cruz. Ele nos dá esse benefício de nós pensarmos nisso, dessa autoridade. Talvez você não tenha pensado nisso. Talvez você esteja cabisbaixo, esteja prostrado. Não é para você ficar assim. Você precisa reconhecer a obra da cruz, para depois de você reconhecer essa obra da cruz, você acordar para essa realidade espiritual. Porque o que eu estou falando aqui é espiritual. Então, o segundo benefício da cruz é que Cristo nos resgatou das trevas, que Cristo nos resgatou das obras das trevas. Nós mudamos de lado.
Antes nós estávamos nas trevas. Quem não está em Cristo está em trevas. Em Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: e Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecado, porque antes nós andávamos conforme o curso desse mundo, e conforme os nossos pensamentos, e nos livrou do domínio do príncipe das potestades do ar. Que filme de terror que muitas pessoas vivem para quem não está em Cristo. Para quem não está em Cristo. Porque quem não está em Cristo está assim, irmãos. Está sob o domínio de Satanás. Está andando conforme o curso desse mundo, conforme o sistema. Está morto diante de Deus pelas suas ofensas e pecados. Mas Jesus, Ele vem para nos resgatar de tudo isso, de todo esse cenário horroroso, desse cenário assombroso. Está na hora de nós orarmos para que Deus revele para nós a nossa situação espiritual. Tem muita gente se auto-enganando, tem muita gente se auto-iludindo. Então Ele nos resgatou das trevas. Terceiro, a cruz é a nova aliança. Na cruz, Jesus, Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento que foi rompido. Mas olha só que coisa linda. Nós rompemos esse relacionamento, mas quem correu atrás, quem providenciou, não foi a pessoa que feriu, não foi a pessoa que causou esse sofrimento, esse rompimento de relacionamento. Não, foi o ferido, foi o ofendido, o machucado, o nosso Deus, que estabeleceu isso. Em Romanos, Paulo, ele fala que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não morreu na cruz assim, eu orei a Deus, Deus me salva, por favor, eu preciso do teu perdão. Aí Deus olhou para mim, Saulo, eu vou te salvar, vou mandar meu filho e vai dar tudo. Não foi assim não, irmãos. Antes de eu reconhecer o meu pecado, olha só que coisa linda, antes de eu reconhecer que eu estava errado e não reconhecia, e antes disso, Deus, o Pai, providenciou a salvação para mim, para você, para todos nós. Mas não é coisa linda isso aí? Quando Jesus morreu na cruz, o templo de Israel era dividido em 3 partes: o átrio, aonde ficava o povo; o lugar santo, aonde ficavam os sacerdotes; e o lugar santo dos santos, que no Antigo Testamento é onde ficava a Arca da Aliança. E no Novo Testamento, como a Arca da Aliança desapareceu, mas ali tinha um objeto que simbolizava a Arca da Aliança. E entre o lugar santo e o Santo dos Santos, havia uma cortina, um véu, que tinha um tecido muito forte. E conforme a lei dos Levíticos, o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano, porque ali tinha uma mensagem muito clara: a santidade de Deus. Ninguém pode entrar na presença de Deus com pecado. Ninguém pode entrar na presença de Deus se tiver alguma coisa errada. Então era necessário o sacerdote se purificar, pedir perdão, para depois entrar nesse lugar e oferecer um sacrifício para todo mundo, para toda a nação de Israel. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado do nada. É como se fosse um dedo. A impressão que a leitura nos dá
é que como se fosse um dedo, e esse véu, ele não foi rasgado, olha só o detalhe, ele não foi rasgado de cima para baixo, ele foi rasgado de baixo para cima. O que simboliza isso, irmão? Simboliza que a partir daquele dia, qualquer um pode entrar na presença de Deus sem ser morto. Note vocês que no Antigo Testamento, quando as pessoas tinham contato com Deus, quando as pessoas tinham contato com o divino, com a manifestação, com a epifania de Deus, Gideão, Isaías, Moisés, Daniel, ai de mim que eu sou pecador, ai de mim porque agora eu vou morrer, porque eu tive contato com Deus. Agora não, irmãos, agora nós podemos entrar na presença de Deus, podemos entrar livremente na presença de Deus. Em Hebreus está escrito assim, que Ele nos mostrou um novo e vivo caminho, Ele nos mostrou um acesso à presença de Deus. Irmãos, eu poderia ficar aqui manhã inteira falando, a tarde inteira, 2 dias, 3 dias não seriam suficientes para eu demonstrar para você os benefícios da cruz, da obra da cruz. Está na hora de você pensar, está na hora de você meditar, está na hora de você parar e pensar sobre tudo isso que eu falei. Foi na cruz onde o dia eu vi o meu pecado carregado, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Pastor, o que eu preciso fazer para ter acesso a tudo isso? Você não precisa pagar, você não precisa ter dinheiro para pagar isso, você não precisa ter desempenho religioso para ter tudo isso. Não. Sabe o que você precisa? Vou falar do que você precisa. Primeiro, você precisa reconhecer quem você é. Para de ficar julgando os outros, para de ficar apontando o dedo para os outros. Agora eu convido você a olhar para você mesmo. Ah, pastor, mas eu sou crente e não preciso disso. Mentira. Todos nós precisamos disso. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa ter essa questão do constrangimento. Um justo morreu em seu lugar. Reconhecer as suas falhas. Reconhecer que os problemas da sua vida não é os outros que causam, é você mesmo. É reconhecer o que Adão e Eva não reconheceram naquele dia, a sua responsabilidade. Para de fugir, irmãos, para de se justificar. Diga, eu estou errado mesmo, sou pecador mesmo, eu falhei mesmo. Depois que você vê o seu pecado, depois que você vê o quanto que você está distante de Deus, aí sim, você olha para a cruz e você vê os benefícios dela. Ela tem os dois lados. Primeiro, ela aponta para a nossa gravidade, você está doente. E segundo, aponta para o seguinte fato: que todo aquele que nele crê será salvo. Teve uma situação no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus estava tão revoltado com aquela nação, com aquele povo reclamando de tudo, que Deus mandou serpentes venenosas no meio do acampamento, e estava morrendo gente ali. E o povo então ficou desesperado e pediu perdão. E sabe o que Moisés fez? Deus pediu para Moisés: Moisés, faz uma madeira
e coloca uma serpente de ouro, e todos aqueles que olhar para essa madeira irão ser curados. E Jesus usa essa figura. Eu quero terminar lendo esse texto com você, em João, capítulo 3. Herbert vai colocar aí para nós, João 3, a partir do verso 16, Herbert. Dá para colocar? Amém. 3 e 16, a partir do verso 16. Vamos ler até o 21, amém? Diz assim, esse é um texto muito conhecido, né? Diz assim, Jesus falando para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. O que importa para você e para mim, nessa manhã, é que nós devemos olhar para a cruz e crer na obra de Jesus na cruz. Aleluia. Você crê? Você quer aceitar Jesus? Você quer reconhecer que Jesus é o teu Salvador e Senhor? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Diz: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa manhã, ouvindo o pastor Saulo nos falar sobre a sua obra na cruz. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pessoa totalmente errada, e que ando desesperado pelos meus problemas, pelas circunstâncias da minha vida. E agora, meu Senhor, eu estou aqui nessa manhã para te dizer: perdoa-me, lava minha alma, Senhor, com teu sangue puro. Lava minha alma, escreva o meu nome no livro da vida, e que eu possa viver essa vida abundante que tu tens preparado para nós. Senhor, ore para cada um deles, Senhor. Resgata eles das trevas. Resgata os nossos das trevas, ó Pai. Aquele ou aquela irmã que está orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho. Senhor, que esse entendimento espiritual possa fluir, Senhor. Tira a cegueira espiritual, tira, Senhor, a venda dos olhos dessas pessoas, para que elas possam enxergar essa situação terrível que estão vivendo e possam vir para a luz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que palavra abençoada que nós tivemos aqui nesta manhã. Palavra de Deus. Nós nos preocupamos aqui, irmãos, em trazer até você, até a sua casa, a palavra de Deus. Então, pegue firme com Jesus. Tome posse dos benefícios da cruz do Calvário, da obra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar aqui
a irmã Ivoneide, a minha tia Pomposa, Deus abençoe, o nome dela é Pomposa Ribeiro da Silva, Deus abençoe minha tia, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero mandar um abraço também para a minha igreja, onde pela graça de Jesus eu estou pastoreando, nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Mariana 2, né, Rua Gonçalo Soares, número 983, no Jardim Mariana 2, nós estamos lá, graças a Deus, né? E amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e à noite às 18h30 o nosso culto de Santa Ceia, para celebrar a obra da cruz do Calvário em nossas vidas, amém? Então Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse programa. Esse programa só está no ar, irmãos. Eu tive uma alegria há 2 anos, dia 20 de abril, eu estava começando aqui na TV Shalom o nosso programa Aos Pés da Cruz, né? Nós damos um tempo aos pés da cruz, estamos agora nesse caminho aqui agora, né? O nosso programa, a Palavra da Cruz. Irmãos, como é abençoado estar aqui, irmãos. Que privilégio é estar aqui hoje, 2 anos de programa, fazendo isso, levando a palavra de Deus, levando assuntos para a sua casa, né, irmãos? E graças a Deus, Deus tem nos honrado, Deus tem nos agraciado. Em janeiro aconteceu algo muito interessante, irmãos, que eu quero testemunhar aqui. Eu estava levando a minha esposa no médico e um amigo meu, muito tempo que eu não via ele tinha chegado dos Estados Unidos, foi embora para os Estados Unidos, depois voltou. E eu encontrei ele, abracei ele e tal. E ele chegou para mim e disse algo, irmãos, que eu nunca mais vou esquecer. Ele chegou em mim e falou: Saulo, uma coisa eu falo para você, às vezes você pensa que tudo que você está fazendo não é nada, mas Saulo, tudo que você está fazendo é tudo. Não se importa, ele falou bem assim para mim, Herbert, não importa com o número de visualização, se o seu programa está indo bem ou mal, Saulo, o que importa é o seguinte, falou bem assim para mim, se uma pessoa ouvir e essa pessoa sentir o toque de Deus, sentir a presença de Deus, sentir a mudança de Deus, você já conseguiu o seu objetivo. E aquilo foi um alimento para mim esse ano, irmãos. Esse ano, por causa da pandemia, a gente até pensou em parar. Mas Deus, Ele, não vai parar não, meu filho. Porque quem abre a porta é Deus, e só Ele é que pode fechar. Né? Eu não posso fechar a porta de Deus, é Deus que fecha, irmão. Se Deus fechar, tudo bem. Aí já é uma outra coisa que Deus tem para nós. Né? Mas nós estamos aqui, irmãos, firmes, fortes, porque é Deus que nos sustenta. Então eu tenho essa alegria de 2 anos de estar aqui. E tudo isso se deve também aos nossos amigos, irmãos, patrocinadores, que nos patrocinam diretamente e indiretamente também. Deus abençoe a cada um de vocês. E a nossa primeira patrocinadora é a Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza Martins, né? Logo, logo nós estaremos aqui no projeto muito bonito da Clínica Odontológica. Tem 30 anos de mercado, irmãos. 30 anos de mercado. Você que está precisando de tratamento dentário, né? Aparelho, fazer implante, está com problema nos seus dentes, que parece que muitos dentes, você vai nos dentistas, os dentistas ou cobram barato, toma cuidado com esses dentistas, irmãos, que cobram barato demais também. Às vezes você está comprando, como é que o pessoal fala? Coelho por lebre, né? Às vezes você está pensando que é coelho, mas é lebre. Toma cuidado, nem tudo que reluz é ouro. É baratinho, daqui a pouco, irmãos, você arruma um grande problema, você perde o seu dinheiro e ganha um problema de saúde muito sério, irmãos. Então, a Clínica Odontológica Sorriso 10, ela é uma empresa respeitada pelo mercado aqui em São José dos Campos, tem 30 anos, cliente satisfeito, eu sou cliente dela, vou lá, faço tratamento, né? Lá tem um plano, que é um plano de prevenção, irmãos, né? Tem muita gente que não sabe escovar os dentes. Ela tem um plano de prevenção. Você paga uma taxinha por mês e, ela faz uma limpeza dos seus dentes, irmãos. Sua boca parece o céu, né? Parece o céu, assim, fica limpo, né? Então, irmãos,
Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza. O telefone é esse aqui, ó, 982-33-6609, 982-33-6609. Ela tem página também no Facebook, também, Clínica Sorriso 10, amém? O nosso segundo patrocinador é a Marcenaria Carvalho, meu irmão, amigo, pastor Daniel. Deus abençoe. Irmãos, ele é pastor e também um excelente profissional, irmãos, pastor Daniel. Pastor Daniel, aonde ele vai, ele deixa a sua marca. Ótimos preços. Você que comprou uma casa, comprou um apartamento, alugou uma loja, quer fazer estante, quer fazer o seu escritório. Irmãos, está aqui a nossa indicação, Marcenaria Carvalho. Telefone é 98804-2639, 98804-2639. Ótimos preços, irmãos. Ótimos preços, planejamento. Olha, uma bênção. O nosso terceiro patrocinador é o meu amigo Cleiton Tavares, ESG Jateamento e Oficina. Você que está precisando restaurar o seu carro, irmão, né? Você que está precisando arrumar a lataria do seu carro. Tá aí o nosso irmão Cleiton aí, que nos ajuda, irmão, nos ajuda todo mês aí. Deus abençoe, irmão Cleiton. O telefone é esse aqui, é 987-08-0061, 987-08-0061. Amém? Glória a Deus. E a nossa última patrocinadora é PC, Previna Consórcios e Investimentos. Irmãos, está na hora de nós termos inteligência financeira, sabedoria financeira. Irmãos, às vezes a gente pede assim, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, me dá uma bênção financeira. Irmãos, ao invés de a gente pedir uma bênção financeira, a gente tem que pedir sabedoria de gerir o nosso dinheiro. Tem gente que tem pega 1 milhão de reais e a vida não muda. E tem gente que pega 100 reais e a vida muda. Por quê, irmãos? Aqui, ó, inteligência financeira. E a PC Previna é um consultório, é um escritório que nos ajuda a investir o nosso dinheiro através de consórcios, de veículo, de casa e outros investimentos. Então, irmãos, está aqui o telefone, ó, 98809-3497, 98809-3497. Você vai falar com a Dileia e ela vai te dar ótimas indicações para você investir o seu dinheiro, para ter um patrimônio. Você que ainda não conseguiu a sua casa, você que ainda não conseguiu o seu carro novo, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, financiamento está muito caro. Financiamento, quando você entra em financiamento, você paga 3 vezes mais. Então, procure a Dileia, procure o PC Previna, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Olha aqui, esse aqui, irmãos, foi o nosso segundo programa. Nosso segundo programa aqui, aos pés da cruz, há 2 anos atrás, né? Aqui está o nosso amigo Pastor Noé, né? Aqui é o nosso canal, irmãos. Olha só mensagens, irmãos. A nossa série aqui, Pastor Léo Barbosa. Irmãos, é uma bênção o nosso canal aqui, o canal do YouTube aqui, irmãos. Há muitos assuntos. Eu convido você a assistir com a gente, né? A se inscrever no canal. Esse aqui, irmãos, esse aqui era antes da TV Shalom, é antes aos pés da cruz, do programa Ágape, da igreja Ágape. Aqui está o meu amigo, irmão Pastor Rodolfo, né? Isso aqui foi uma das primeiras pregações que eu estive aqui. Foram as primeiras transmissões daqui, irmão. Já estava aqui já. Eu até falo pro Herbert que no dia que o Rodolfo convidou eu, eu cheguei e falei assim: esse negócio não vai dar certo não, gente. Esse negócio aí de rádio web. Olha eu aqui, né, irmãos? Deus abençoe o Herbert, Deus abençoe você. Deus abençoe a cada um de nós. Amém, irmãos? Então Deus abençoe. Curte o nosso canal oficial, Palavra da Cruz Oficial. Amém? Deus abençoe você. E até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui no nosso programa Palavra da Cruz
E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe. Ótimo final de semana. E até o próximo sábado com mais um programa Palavra da Cruz. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble.